Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a religião do amor. A maior parte do amor teria que ser severidade. E é bom ir observando assim que, no caso, quando relaciona com crianças, que o profissional trabalha com crianças, ele sempre tem um distanciamento. E a gente vai observando assim que entre as crianças tem uma familiaridade. Então, independente de um estar falando ou não, o outro interfere, falam todos juntos. Mas quando o profissional está atuando, tem um distanciamento. Então, ele ama aquelas crianças, mas ele tem um distanciamento. O verdadeiro amor, ele teria que ser assim, porque quando tem a familiaridade, tem a degradação. E se tem uma familiaridade na moradia, tem a degradação, porque os filhos depois conversam como se fossem colegas. Se tem uma familiaridade no trabalho, um deixa o trabalho para o outro fazer. E aquele empregador, se ele não tem mais a sabedoria, então ele está sempre pedindo orientação. E é bem grave assim, porque longe dele também não falam bem dele. Então quer dizer assim, aprender a usar o amor. E isso que nós tínhamos que aprender, a ter o amor. Quer dizer que o amor tem que ter um distanciamento. E tem que ter aquela postura, aquela severidade. Porque se solta um pouco, perde a naturalidade. Então, muitas vezes as pessoas acham assim que aquela condição que nós temos de saber que dificilmente nós temos uma pessoa que nós podemos contar na vida, então a pessoa vai cedendo no ambiente de trabalho, na moradia, como empregado ou como empregador. Então vai cedendo. E nós tínhamos que lembrar assim que tem um ensino que fala assim que amai vossos inimigos. Então, para a gente amar os nossos inimigos, nós tínhamos que observar assim, que tínhamos que dar para ele a justiça. Porque se uma pessoa comete muitos delitos, então se ele vai para um sistema de reclusão, é para que ele pudesse refletir. Então, aquele sistema teria que ser um sistema não agradável para ficar nele. Para quando ele refletisse e que viesse a oportunidade de sair daquele ambiente, ele não repetiria o ato anterior. Porque nós temos tendências, na nossa vida é assim, cheia de tendências. E a gente vai observando que uma tendência que muitas vezes a gente não percebia, depois a gente passa a perceber que tem tendências. E tem pessoas que têm tendências mais acentuadas. Então, amar o inimigo é isso. Aquele que cometeu muitos delitos, então ele ir para um sistema de reclusa, onde ele tivesse a oportunidade de refletir sobre o período em que ele encontrava-se em liberdade e que agora ele perdeu a liberdade. E com esse sistema, ele ficaria tão desgostoso de se encontrar naquela condição que ele teria vontade de voltar para ter a liberdade novamente. E se ele viesse a conseguir a liberdade, então ele nunca mais repetiria os atos. A bondade que a sociedade impôs, implantou, o amor blando que a sociedade implantou, então aquele sai da reclusa e volta a cometer atos. Porque para ele não teve diferença e muitas vezes para ele foi melhor. Então, trabalhar com os ensinos. Então nós tínhamos que lembrar assim que muitos ensinos que foi trazido por Jesus, nós tínhamos que nos portarmos na época de Jesus da significação que aquelas palavras tinham e da significação que hoje essas palavras têm. Mas nós sabemos assim que o comportamento interno de cada um, esse não mudou. E é bem grave assim, porque muitas vezes o pai conhece as normas sociais. Então ele comporta de acordo com as normas sociais. Mas o filho recebe dele de dentro aquilo que ele é. Então o filho comete os atos
que o pai bula a sociedade. Então essa naturalidade assim que nós precisaríamos de perceber conosco mesmo, o jeito que nós somos, essa influência, nós tínhamos que ter um procedimento dentro de nós para melhorarmos, para quando influíssemos, influísse de uma maneira boa. E a influência a gente sabe que existe, porque o cachorro recebe essa influência bem fortemente. Porque o cachorro está deitado, passa uma pessoa e ele fica quieto. Passa outra pessoa e ele manifesta de uma forma violenta. Quer dizer que o que ele fez ficar violento, aquele cachorro, foram as irradiações daquele que passou. A religião do amor. Então essa condição assim, que na moradia nós vemos assim, o jeito de relacionar com filhos, que é sempre numa condição de egoísmo, de ceder, de permitir, de conceder. E nós tínhamos que lembrar assim, que num período anterior, muitos e muitos foram criados com uma determinada determinação. Então as determinações daquela moradia não dava folga. E é bem interessante assim, porque muitas vezes falam hoje de jovem no período de formação. Fala-se que é o adolescente. E dão muitos outros nomes aí, referindo aquele jovem, aquela jovem, como pejorativo, a época em que ele se encontra. Aquela época daquele jovem está relacionado assim. Não teve uma conduta anterior. Os pais permitiram, concederam. Agora, com mudança de hormônio, a pessoa se encontra mais desequilibrada, não tem referência. É isso que nós precisaríamos de entender, porque quando tem referência, é aquela condição bem importante. Quando o cachorro gosta daquela família, quando aquela família gosta daquele cachorro, e aconteceu da família ter que mudar e o cachorro não se encontrava e eles mudaram, dias depois o cachorro chega naquela localidade, atrás daquela família. Então aquele cachorro recebia o amor verdadeiro. Então nós tínhamos que fazer isso, de comportar com os nossos semelhantes com o amor verdadeiro. Então toda a época da nossa existência, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir observando o procedimento. E esse procedimento é bem importante assim, porque o Criador nos possibilitou tudo. E a gente sabe assim que os 10 mandamentos já veio aproximadamente há 3.500 anos. Então, o terceiro mandamento é uma reflexão, é um alinhamento. Quer dizer que o dia do Senhor é justamente para essa finalidade. Porque aquele que adoeceu e que agora ele não tem a consideração dos seus familiares e muitas vezes dos seus funcionários, ele não fez o trabalho do terceiro mandamento, de alinhar-se, de observar o amor que ele estava dando e o amor que ele recebia. Ele foi só caminhando durante a vida. Aquele outro que não adoeceu e que não refletiu também tem o mesmo procedimento. Não tem a consideração e muitos dirigem a ele com termos pejorativos. Então os auxílios que o Criador nos possibilitou é assim. A pessoa tem que fazer um trabalho com ela. Por isso que tem um ensino que fala assim: trabalha em ti mesmo. É isso. E aí tem uma importância assim, porque nós temos o cérebro do raciocínio, que ele faz um jogo conosco. Então ele nos condena, ele nos perdoa, e ele fala que está bom assim, e que vai levando a vida. Mas para a pessoa fazer uma observação dela, ela tem que vê-la de fora. E para vermos de fora, é aquela condição bem importante, tem que ser com o cérebro da intuição, com o cérebro que o espírito manifesta. E esse cérebro, ele funciona numa velocidade diferente do cérebro do raciocínio, porque o cérebro do raciocínio, ele tem um procedimento de diálogo, de compreender, de julgar, de perdoar. E quando estuda o livro Na Luz da Verdade, nós temos a oportunidade de nos ver como nós somos. Então, aqueles instantes
Então aqueles instantes é suficiente para a pessoa poder fazer uma observação de como ela tem comportado, como ela tem as pretensões. E a gente vai observando assim, que para tudo tem a sequência. A pessoa quer fazer um ato bom, então ela tem uma sequência para fazer aquele ato bom. Outro quer fazer um ato que não é bom, ela tem também uma sequência. Ela quer dar um presente, ela quer presentear, ela tem que ter uma sequência. Então, na nossa vida, nós temos que fazer esse trabalho sequencial conosco. E tem muitas referências bem importantes assim, porque tem uma referência que fala assim, que aquele que muito fala, ele pouco sabe. Então nós temos que aprender assim com os ensinos, de nos ponderarmos durante a nossa vida, de perceber como nós estamos comportando e a maneira que teríamos que ter para melhorarmos. Então a importância que existe na nossa vida, na matéria grosseira, é melhorarmos. E a gente vai observando assim, que quando nós chegamos nessa terra, porque vendo uma criancinha hoje, a gente vê que aquela criança tem uma força. Ela tem uma força para ocupar o espaço naquela moradia, ela tem uma força que ela aprende a andar, que ela aprende a falar. Ela tem uma força de falar que não quero, ela tem uma força de falar que quer. E se ela quer realmente, o adulto deixa ela ali, ela vai e faz aquilo que ela estava querendo. Na sequência da vida, nós vamos recebendo influência, que se tem um nome de norma social, e nós não vamos vendo se está de acordo para a minha vida interior. É isso que nós precisaríamos de perceber, que precisaria de estar de acordo com a minha vida interior. Porque uma pessoa mora numa localidade que tem muito movimento naquela localidade. Então, para aqueles que moram ali, é um problema. O problema quer dizer assim, é muito dificultoso em todos os sentidos. A pessoa, agora, ela muda de localidade. Na localidade nova que ela se encontra, não tem mais aquele tumulto. Se ela está fazendo um trabalho de melhorar-se, de compreendê-la, ela então fica feliz de poder agora ter mais tempo para percebê-la. Mas se ela não está fazendo esse trabalho, dentro dela, ela tem vontade de estar novamente naquele tumulto. E na sequência do tempo, se ela pode, ela volta novamente para o tumulto. Quer dizer que, se não fizermos um trabalho dentro de nós, conhecendo os ensinos, estudando o livro Na Luz da Verdade, nós podemos sair do tumulto, mas nós voltaremos. Isso fica bem fácil assim da gente observar. A referência. Então uma pessoa vai para uma localidade e ele pergunta para aqueles que já foram. Então aqueles que já estiveram naquela localidade fala das coisas que existem. Quer dizer assim, esse está perguntando para aqueles que têm o mesmo interesse que ele. Então quando ele vai para aquela localidade, ele vai ficar com os iguais. Essa condição assim de melhorarmos e sair dessa condição de igual. Porque nós sabemos assim que na própria família, 3, 4 irmãos, cada um é diferente. Cada um tem uma perspectiva. Agora, se nos tornarmos iguais, nós sabemos que a evolução é individual. Então, esse esforço, a pessoa tem que ir trabalhando com um alicerce. E esse alicerce tem que ser o livro Na Luz da Verdade, para que a base dela seja diferente um pouco. É isso que nós precisaríamos de perceber. Melhorar essa base, melhorar a nossa maneira de ser. Percebermos. Perceber é em todos os sentidos. E não precisa da pessoa ir longe para perceber nada. É só observar assim a questão de ser melhor do que os nossos ascendentes. Qual o procedimento que nós estamos fazendo? E nós sabemos assim que a evolução é individual. E se fizermos um estudo, nós vamos confirmando assim que terá que ser feito muito esforço para cada um sair da situação em que ele se encontra. A religião do amor.
Então, toda época, a pessoa tem que lembrar assim, que os ensinos que Jesus trouxe foram sempre dirigidos para um ou para outro, e aqueles que se encontravam nas suas proximidades repetiam aqueles ensinos como se fosse generalizando. Então nós tínhamos que ver o procedimento que nós temos, porque se cada um observa, nós temos muitas personalidades. A personalidade de como filho, a personalidade de como pai, a personalidade de quando entramos na casa dos nossos pais, a personalidade de quando entram na nossa moradia. Então nós temos muitas personalidades. Então a personalidade que nos possibilita tornarmos esclarecidos, que nos possibilita uma condição interna de voltarmos para a pátria do Espírito. Essa é uma necessidade que tínhamos que ter. A base da vida de uma pessoa tem que ser o livro na luz da verdade. Essa teria que ser a base. E aprendermos a dar amor para os nossos semelhantes. E a gente vai observando assim que o amor é tão verdadeiro que quando falta a justiça, ele não tem uma atuação. Uma criança pequena está dentro da moradia, o cachorro está fora da moradia, o tom de voz daquela criança, ela chama o cachorro para vir brincar com ela. Depois ela não quer mais aquele cachorro nas suas proximidades. O tom de voz que ela manda o cachorro embora, o cachorro não vai. Então ela tem que chamar um adulto para fazer esse trabalho para ela. Então a diferença daquela criança é que ela só tem o amor na fase em que ela se encontra. Aquele adulto tem o amor, porque se esse adulto chamar também o cachorro vem para ficar nas suas proximidades. Mas ele tem a justiça, porque ele dá o comando, agora o cachorro vai. Esse equilíbrio. Então nós tínhamos que perceber o tom de voz que nós usamos e fazer esse trabalho conosco, de ver as limitações que nós temos e a primeira coisa é aprender a conviver com essa limitação e ver o procedimento que a gente precisa de ter para receber os auxílios, para mudar o grau em que nós nos encontramos. Isso fica bem fácil assim. Uma pessoa trabalha à noite e ela tem que ir embora para a moradia dela. E ela fica muito insegura. E ela desenvolve uma maneira que naqueles locais que apresentavam a insegurança, quando ela percebe, ela já passou por aqueles locais. Quer dizer que dentro dela ela fez um trabalho que melhorou a maneira dela compreender aqueles locais que apresentavam uma insegurança. Então nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco, de ver como é que nós nos relacionamos. Porque quando tem excesso de severidade, excesso de castigo, que tem muitos pais que fazem isso com os filhos, tem muitos que têm animais que procedem assim com os animais, tem muitos empregadores que dão castigos para os funcionários, sobrecarregando-os com a carga horária ou com excesso de função. Então tem muito jeito de castigo. Só que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Então, o amor, se ele tem a pureza, se ele tem a justiça, ele não tem o castigo, mas tem a limitação. E aquela condição bem importante, que o trabalho, quando é feito com amor, a pessoa faz aquele trabalho de uma maneira que ela não tem que rever aquele trabalho. Ela vai caminhando de uma maneira que vai deixando pronto aquele trabalho. É isso que nós precisaríamos de ter conosco, de observar assim no trabalho que nós estamos executando, o amor, aquela bondade. Então nós vamos caminhando devagar, mas caminhamos mais rapidamente, porque não tem que voltar para rever. Foi feito de uma maneira que agora nós compreendemos aquilo que está sendo feito. A religião do amor. É bem importante a pessoa tirar de dentro dela aquela condição. Se ela ofendeu o seu semelhante, aquele semelhante que foi ofendido é que poderá perdoá-la. Ela não pode dirigir a um outro pedindo perdão para esse outro. Esse outro não tem nada a ver com o ato anterior que cometeu, porque aquele outro é que ficou prejudicado. E aquela coisa assim bem interessante, quando uma pessoa está sempre se desculpando, ela está sempre reincidindo.
Então, o trabalho que a gente tem que ter com a gente mesmo, de não reincidir, de ter procedimentos que aqueles com quem nós relacionamos ficam felizes como nós somos. É isso que cada um tem que lembrar assim. Essa força, essa vontade, essa perspectiva é individual. Cada um é que tem que fazer um trabalho com ele mesmo. O outro pode colaborar um tanto, mas um tanto, aquele tanto que precisa de fazer a conclusão, é aquele que está com os fios do destino preso naquele ato que foi feito. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta condição. E essa condição, se uma pessoa melhora, ela melhora para ela melhora no seu ambiente de trabalho, ela melhora para aqueles com quem ela relaciona. É só observar assim, uma pessoa não está relacionado ao mundo dela restrito da família. Em qualquer lugar que ela for, ela tem uma palavra, ela tem uma maneira, quer dizer que houve uma ampliação. Ela se encontra segura. É isso que cada um precisa de observar. Então, as limitações externas que apresentam, aquela pessoa não faz parte dessas limitações. Então a pessoa tem que lembrar assim, que o amor que Jesus trouxe é um amor com firmeza, é um amor com justiça. Então as referências que dão hoje para muitos seguidores de Jesus, que têm o nome de cristãos, é que são moles, são passivos, e que aquela condição assim que deixa para lá. Mas se nós não dermos um amor com justiça para aqueles que apresentam as transgressões, nós faremos parte. Fica bem fácil assim da gente ir observando. Tem pessoas que ficam na rua pedindo as coisas. Muitos e muitos têm costumes que prejudicam a saúde. Então, uma pessoa dá um recurso financeiro. Muitas vezes esse recurso financeiro é usado errado. Então ele colaborou para que ele degradar mais ainda, então ele ficou preso. Isso não é amor. É isso que nós precisaríamos de perceber. Em vez de colaborarmos para uma ascensão, nós estamos colaborando para a decadência. Agora nós damos aquele recurso porque nós queremos ver livre daquela pessoa? Normalmente é isso. Só que agora ficamos presos, porque ele vai cometer atos que ele vai ficar prejudicado e que nós colaboramos para que ele ficasse prejudicado. Então nós vamos nos emaranhando na vida. Então, quando a pessoa pode, ela tem que lembrar que ela precisa de dar o amor. Dar o amor quer dizer, não é somente dar o recurso, é possibilitar que a pessoa tenha. Porque tem um ensino bem importante que fala assim que não é para dar o peixe, é para ensinar a pescar. Então, na acomodação da vida, é assim que nós vamos atuando, de querer que aquelas pessoas saiam das nossas imediações. Então, nós não estamos colaborando. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esta condição. Aquela condição que cada um precisa de lembrar assim, que a justiça. Então aqueles pais que têm o conhecimento, que têm a firmeza, também não têm a familiaridade, têm a hierarquia, porque nós sabemos assim que a pessoa já se encontra envelhecida, e se ele tem mãe, se ele tem pai, o jeito que relacionaram, então ele ainda tem uma consideração. Mas se não tem um valor, se não teve a consideração, se não teve a maneira nobre de relacionar, então aqueles que já se encontram envelhecidos dirigem a eles de qualquer maneira. Para a pessoa ter uma velhice organizada dentro dela, ela precisa de lembrar que durante a sua vida ela tem que utilizar do amor, que é o amor com a pureza e com a justiça. Então a religião do amor é essa condição. Jesus sempre foi o que apresentou aquela firmeza. E nos relatos, a gente sabe assim que todos os relatos que foram trazidos apresentam uma firmeza, uma determinação, uma orientação. É isso que precisamos de entender. Então, na nossa vida diária, para nós voltarmos para a pátria do Espírito,
nós tínhamos que continuar tendo aquela força que nós tivemos quando chegamos nessa terra. E é bem interessante, porque se uma criança faz um som, o adulto vai atendê-la. Se aquela criança está bem alimentada, está de acordo, ela fica acomodada. Ela só manifesta quando ela precisa. Então essa naturalidade assim que nós precisaríamos de trazer para a nossa vida, de observar assim que todas as coisas têm um valor, mas só tem valor quando a pessoa trabalha com o amor, com a pureza e com a justiça. Entrou o desequilíbrio, perdeu a consideração. Então, toda época, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de esforçar-se para compreender direito os ensinos. E a gente vai observando assim, independente de qualquer coisa, aquele que compreendeu os ensinos, ele melhorou. Foi ele que melhorou. Então ele melhora para ele mesmo. E essa melhora a gente vai observando assim, que muitos e muitos tropeçam e voltam e chutam a peça tropeçada. Mas tem muitos pais também que quando o filho tropeça, ele ensina ao filho voltar e chutar a peça tropeçada. Quer dizer que não é amor, porque se fosse amor, seria aquela maneira assim, né? Se a criança estava descuidada, uma maneira de repreender a criança, porque ela se encontrava descuidada. Quer dizer assim, toda a época da nossa vida, a nossa fala teria que ser numa condição que apresenta uma orientação. Então o amor verdadeiro é dessa maneira, porque aquele adestrador, ele não dá comando e logo em seguida para de dar o comando. Então ele tem que respeitar o entendimento do animal. Ele vai dando as determinações na maneira que aquele animal assimila aquelas determinações. Então no relacionamento nosso também teria que ser assim. Nós daremos as determinações na proporção do entendimento daquele com quem nós relacionamos. Então aquele mestre que trabalha naquela oficina, naquela obra, aquele aprendiz, ele vai dando as funções na proporção que aquele aprendiz assimila. Se aquele aprendiz tem muita limitação em assimilar aquelas informações e não apresenta uma bondade, aquele mestre não perde tempo com ele. Então, na nossa vida, o procedimento teria que ser assim. Perceber as limitações. Então, a confiança que existe no relacionamento é quando é respeitado as limitações que apresentam. A religião do amor, Jesus não teve um amor brando, ele teve um amor com firmeza e com determinação. E isso a pessoa tem que lembrar assim. Se hoje os seguidores de Jesus têm um amor brando com aqueles que são os seus fiéis, então esse amor brando está relacionado àquela condição que não está possibilitando ter um desenvolvimento. Isso fica fácil da gente observar no perdão. Então qualquer um perdoa um ato cometido, mas somente aquele que foi prejudicado é que tem a capacidade de dar o perdão. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade assim, de melhorarmos, de nos esforçarmos. E devido ao esforço que nós precisamos, é porque todas as informações que nós recebemos, todos os conceitos que nós recebemos estão errados. Então a pessoa pode achar que não, mas o conceito básico que está errado é o próprio ser humano sujar a água em que ele precisa desse líquido para ele sobreviver. Então quer dizer, todas as informações que nós recebemos, todas as orientações, cada um é que tem que fazer um trabalho com ele mesmo para ver o procedimento que ele está tendo. E esse procedimento é individual. Então, a religião do amor, os ensinos que Jesus trouxe, está sempre relacionado assim, ter um amor com pureza e com justiça. Então, amar os nossos inimigos é dar para os nossos inimigos aquilo que eles precisam. Se cometeram delitos, então eles precisam de ficar em reclusão, para que eles tenham uma oportunidade de refletir sobre o comportamento que tiveram. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.